Olá a todos e todas, mais um programa de Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje nós vamos tratar do tema Seguridade Social, um tema extremamente caro, importante nesse momento e principalmente para o futuro da sociedade brasileira, que é a Seguridade Social. Conosco aqui está o professor André Sturte Leitão, doutor mestre em Direito pela PUC, pós-doutor pela Presbiteriana Mackenzie, atualmente professor do mestrado e doutorado da Unicristos e do curso de graduação da Universidade de Farias Brito. Professor André, é um prazer enorme tê-lo aqui novamente, né? Já que o André já é um professor veterano aqui na nossa discussão, tem contribuído bastante, e agora dentro da especialidade dele, né? Agora ficou mais fácil. Tá. Foi um prazer. Pode. Conosco também aqui o Adson Romário Rodrigues, que está conosco pela primeira vez, espero que uma primeira de muitas vezes, que é mestrando em Direito pelo Centro Universitário Cristo e que vem aqui nos dar honra aqui. Aliás, o debate parte de um artigo proposto pelo Adson e com a contribuição do professor André. Professor Adson, muito grato pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, podendo dialogar sobre um assunto tão importante. E é por aí que eu vou abrir essa discussão, né? Na opinião de vocês, quer dizer, a questão da importância desse tema, né? Porque a gente levanta várias questões, né? A gente escuta de vários segmentos, que isso é algo que atinge a todos, né? Empregado, empregador, prestador de serviço, né? Jovens, idosos, né? Todos têm o interesse aí nessa temática, né? Então a importância desse tema para a gente trazer ele a público, né? De fato, é um momento ideal, tem coisas, né, novas aí para a gente trazer para a discussão. Paty, podia começar? Poderia sim. Amigos, o que ocorre? Partindo do que a gente tratou no artigo, é importante que a gente traga alguns referenciais teóricos. O primeiro que a gente fala no artigo é a questão do pensador Rousseau. Quando ele vem tratar sobre o contrato social, que é onde a gente vai se espelhar sobre essa questão de direitos e deveres, a gente tem que imaginar como é que isso surgiu. E Rousseau ele tem uma ideia muito importante, que é delinear como o homem saiu do estado natural e passou a viver em sociedade. Porque Rousseau, as pessoas pensam que a ideia que ele desenvolve é que o homem natural era bom, mas isso não é bem verdade. A gente lê a obra dele, nós vemos que não existe isso de bom ou ruim, porque o homem no estado natural ele não tem conceitos morais para se dizer o que é bom ou o que é ruim. Isso passou a existir quando ele viveu em sociedade. E para Rousseau esse foi o grande problema, porque aí nasceu a propriedade privada, que para ele é a origem de todos os males. E o contrato social veio justamente para solver esses problemas, para trazer pacificação social por meio disso. Perfeito. Então a gente tem aí, né, um tema que passa, como é o interesse de todos, né, é central dentro do contrato social, né? O contrato social que a gente, né, efetiva ele na nossa Constituição, né? Isso. Professor André, é um tema constitucionalizado, né? Positivado na Constituição. A Seguridade Social ela está prevista ali no artigo 194 da Constituição Federal. Para quem está nos acompanhando, é importante saber que a Seguridade Social é um sistema de proteção que é composto por 3 subsistemas, Previdência, Assistência e Saúde. E como você sinalizou no início do programa, nós temos diante de nós um sistema que é extremamente dispendioso do ponto de vista orçamentário. Não à toa, os 3 principais orçamentos, tirando o orçamento lá dos encargos, são de pastas relacionadas à Previdência, à Assistência e à Saúde. E nós vivemos um momento difícil, considerando que existem muitas variáveis que estão interferindo e pressionando as contas públicas do campo da Seguridade Social. Eu vou chamar aqui para a nossa tela aqui, para os nossos espectadores, né, um trecho, né, do trabalho de vocês, até para provocar essa leitura, né? Tiago, você podia projetar para nós aí na tela? Vou fazer aqui a leitura, gente, para chamar inclusive a atenção do artigo, né? Aqui é um trecho do artigo O Legislador Ideal e a Realidade Brasileira, a busca pela vontade geral da Seguridade Social, que está sendo publicado daqui a 2 dias, né? Isso. Próximos 2, 3 dias. As cláusulas do contrato social de Rousseau são estruturadas de modo a requerer a alienação total dos direitos de cada associado em favor da coletividade, com o propósito de instituir igualdade civil. Em contrapartida, os indivíduos não recompensados com os direitos de cidadania, que inclui a proteção de suas pessoas e propriedade, essa decisão assegura que cada integrante da sociedade se submeta ao todo, evitando que qualquer pessoa seja
sobrecarregada desproporcionalmente. Aqui é uma leitura para um convite ao trabalho de vocês, porque é uma proposta de discutir um tema contemporâneo, atual, mas também com uma salvaguarda, né, com uma cobertura também teórica, né, de um autor clássico, né, Rousseau, né, contratualista, e que mostra muito essa importância de que a sociedade, na minha leitura, né, foi aquela assim, a ideia aqui é de chamar todos para um tema em que ele tem que ser discutido no seu todo, né? Todos têm que se envolver, porque todos contribuem e são beneficiários do tema, né, Seguridade Social. Estou certo? Certíssimo. E o que é importante, professor, sobre a ideia do que Rousseau nos traz, é justamente a vontade geral. Porque a gente pode imaginar que a vontade geral seria a soma das vontades individuais. Isso não é verdade. Porque Rousseau nos mostra que ainda continuaria sendo o resultado individual, mesmo você somando todo. A vontade geral, ele chama, é sempre reta e boa, porque visa o bem coletivo. Ainda que a vontade da maioria seja uma, se for contrária à vontade que seria bom para todos, né, para o bem comum, ela deveria ser afastada. E o que ele levanta é que quem vai guiar o povo nessa vontade geral seria a figura do legislador, que ele até dá conotações de ser uma pessoa divina, né? Aquela que vai guiar a população sobre como tratar determinados temas, mas a crítica que nós trazemos no artigo é que o legislador que nós temos aqui no Brasil, principalmente quando ele trata de temas de seguridade social, nem sempre ele toma as decisões mais acertadas. Lamentavelmente, parece que não é só na Seguridade Social, né? Eu acho que é um pouco mais além, né? E aí eu acho que a importância de trazer esse tema, né? Porque ele nos permite essa discussão, né? De um legislativo, né, que seja eficiente no sentido bem amplo, né? Que seja capaz de trazer a razão, porque é disso que se trata, né? Quando a gente está falando de legislar, né, estamos falando de racionalizar. Pedir aqui o professor André para nos ajudar com esse debate, né? Porque a gente às vezes tem, né, um olhar muito, acho que muito estreito, né, mas que até empobrece a atividade do legislador, né? E é uma atividade extremamente nobre, né? Produção de regras, de normas, né? Quer dizer, todo o funcionamento da sociedade aqui estamos diante de um produto, né, extremamente nobre, né? Porque atinge, né, a sociedade na sua totalidade. Como qualquer outra lei, né, de qualquer forma, mesmo sendo para um setor, ela se espalha, né, por um todo. E aí, professor, vamos, né, cobrar dos nossos legisladores, né, mais retidão, né, no seu trabalho, com a sua... Né? Assim, existem, ao longo da história recente até da Seguridade Social, existem vários erros normativos, opções normativas que me pareceram muito equivocadas. Mas quando se trata de uma reforma estruturante do sistema de proteção social, basicamente o governo, independentemente da ideologia, ele sempre vem buscando dois caminhos, que são caminhos que podem ser, inclusive, trilhados de maneira concomitante. Tentar aumentar a arrecadação, afinal de contas o sistema precisa de ingressos, de receitas, e o segundo caminho, que pode ser tomado, inclusive, junto com o outro, tentar reduzir, conter a despesa da Previdência Social e dos outros subsistemas, considerando diversas variáveis que vêm pressionando as contas públicas. Então, as reformas, sobretudo a emenda 41, que são reformas constitucionais previdenciárias, e a emenda 103, que foi a última grande reforma previdenciária, são reformas que propuseram essas duas propostas, essas duas dinâmicas, essas duas medidas. Aumentar a arrecadação por meio do aumento da alíquota das contribuições previdenciárias, criação da contribuição do inativo lá em 2003, e a outra, tentar reduzir o custo da Previdência Social, jogando mais para frente as aposentadorias, repensando a sistemática de cálculo dos benefícios. Então, basicamente, nós temos isso. Mas é importante registrar que o defeito que vem sendo escancarado em alguns momentos no campo normativo também vem sendo praticado pelo próprio Poder Judiciário e, em certa medida, até pelo Poder Executivo. Afinal de contas, diversas decisões judiciais, elas vêm apresentando comandos que tentam priorizar de maneira geral princípios relacionados à dignidade da pessoa humana, independentemente dos custos envolvidos com essas decisões. Isso coloca o sistema de proteção numa situação muito difícil. E aí não só do campo da Previdência,
Nós podemos falar, por exemplo, das questões relacionadas a medicamentos de alto custo, que existem decisões judiciais condenando o Estado em suas 3 frentes ao pagamento de medicamentos de alto custo. Existem decisões judiciais decorrentes de ações civis públicas, recursos repetitivos, repercussão geral, e muitas vezes o judiciário ele vem condenando a Previdência Social, impondo derrotas bilionárias. Então, tudo isso assim, pressiona as contas públicas e dificulta a gestão do sistema de previdência, de saúde, de assistência social. A gente não tinha, né, pensado esse tema, mas na sua fala ele remete a isso, né? Não, receita, despesa, mas também é necessário uma fiscalização maior, né? Porque o que a gente assiste, eu acho que a gente está falando, né, de um setor da economia pública, né, em que ele é extremamente atacado, né? A gente tem grupos que se organizam e que giram em torno disso que há décadas, né? Há décadas que a gente vê aí ataques, né? Perpassam vários governos. Aqui e ali a gente estoura um grupo que causa aí um prejuízo enorme, né, aos recursos da Previdência, mas é algo que chega a impressionar, né? Parece assim, é um atrativo, né? Como se fosse fácil você, né, conseguir quebrar ali umas barreiras e conseguir burlar e ter acesso a esses recursos de forma, né, eu digo, ilícita, né? Isso. É impressionante, né? Como se estoura na mídia, né? E fora isso, Clésio, eu me lembro que o Adson uma vez trouxe isso para a discussão lá na nossa disciplina do mestrado. Existem algumas opções normativas, na linha do que vocês dois estavam dizendo, que assim, são no mínimo imprudentes. Eu me lembro que o Adson, uma vez ele foi lá no quadro e foi discutir a sistemática de proteção aplicável ao microempreendedor individual. Foi, Adson? Conta aí pra gente as contas lá que você fez. É até um tema que a gente trata no artigo com relação à questão do MEI. A impressão que eu fico é que muitas vezes o próprio legislador ele não faz cálculos, até cálculos simples, somar, subtrair, multiplicar. E o que eu observo é que o MEI ele contribui com uma alíquota muito reduzida. Isso é 5% sobre a base de cálculo que é o salário mínimo. E quando a gente faz algumas contas, fica muito claro que é insustentável você estender a proteção previdenciária para o MEI. Veja, é sempre bom fazer esse disclaimer. Aqui nós não temos nada contra esse tipo de profissional. O problema é a gente conseguir enxergar de qual forma essa opção legislativa ela é detratora da sustentabilidade do sistema. Por exemplo, fiz um cálculo simples, até trouxe aqui para a gente poder compartilhar com a audiência. Atualmente, considerando um salário mínimo de R$ 1.518, o MEI ele verte a Previdência Social por mês R$ 76,50. Qual é o cálculo que eu fiz? Eu peguei um ano, vamos supor que esse MEI ele chegue a se aposentar. Se a gente pegar um ano dele recebendo o benefício da Previdência Social, que seriam 13 salários mínimos, né, porque tem um 13º, e a gente divide esse valor pelos meses, né, pelos 76,5, nós chegamos à conclusão que um ano recebendo o benefício previdenciário corresponde a 22 anos de contribuições deles. Então, a conclusão que eu chego é que nós estamos fazendo assistência social com dinheiro da Previdência Social. Porque esse sistema ele só é formalmente contributivo, mas materialmente não, porque o valor que ele investe é muito baixo. Tem uma questão que você traz aí que leva um outro complicador, né? Porque a gente tem tido um mercado de trabalho que tem, digamos assim, escapado da formalização seletista, que aí teria uma outra contribuição, né? Que é esse cálculo aí, você e chegaria a um outro resultado. E a gente tem incentivado muito isto, né? Que é algo que a gente tem que acompanhar, né? Porque também é uma estratégia que se tem aí como... Eu trouxe esse cálculo também, se você quiser que eu compartilhe. Por exemplo, eu fiz essa comparação. Imagine uma pessoa que recebe exatamente o salário mínimo. Qual é a alíquota que ele que ele tem que suportar? 7,5%. Se ele ganha 1 centavo a mais do que o salário mínimo, a alíquota dele já sobe para 9%. Mas não é só isso. O empregador, aqui nós estamos falando de um vínculo formal. O empregador ele também está... ele também tem que verter a contribuição patronal, que seria 20%. Eu fazendo aqui as contas, um trabalhador seletista comum, ele representa para a Previdência Social uma entrada de cerca de
mais de R$400. Olha como é diferente. R$400 uma pessoa que recebe um salário mínimo, com relação a um MEI que muitas vezes ofere um valor muito superior a isso e ele só vai verter R$76,50. E esse empregado ainda paga 13 contribuições durante o ano e o MEI só paga 12. 12. Verdade, professor. Então, a conta não fecha. Não fecha. Tem algumas questões aí que a gente precisa estar atento, né? Eu acho que aí é algo que se chama a atenção do legislador, né? Sim. O próprio executivo, né, deveria estar atento a isto, porque isso lá na frente você vai ter déficit orçamentário, né? Mesmo que você foque nisso. Porque já tem uma série de questões aí, né, que tem linhas tortas, né? Os benefícios, né? Tem categorias, né? Assim, os militares, embora a gente esteja falando de outro regime, mas, né, tem outros benefícios que escapam ao seletista, né? Sim. Que isso, ao final das contas, né, do pacote como um todo, né, você tem digamos assim, um canal de saída de recursos que é desproporcional, né? 1,1 trilhão só com Previdência no Brasil. É muito... Né? De um orçamento total de 5,9. Eu posso trazer mais um dado sobre o MEI? O último levantamento que eu tive acesso, que foi o que foi citado no artigo... Não é só o MEI, ainda tem um segurado facultativo sem renda, que também paga 5%. São vários regimes subsidiados, que esse é o problema. Mas voltando ao MEI, o outro dado que eu cheguei, isso de 2023, os dados já devem ser bem piores. O MEI, para a Previdência Social, ele representava, da base dos contribuintes, 10%, então já é uma parcela bem considerável. Mas quando a gente pega o quanto a parcela que ele verte representa das entradas, é só 1%. Olha, então, nós temos uma grande camada que está tendo a cobertura previdenciária, mas o valor que ela verte é muito pequeno, ínfimo, para aquilo que ele vai receber. Aos curiosos, eu vou deixar aqui a chamada para leitura mais detalhada do artigo, né, inclusive para ver a fundamentação e abrir esse diálogo, que é para isso que serve o debate acadêmico, né? Verdade. Aqui a gente está com um artigo acadêmico tratando de um tema de interesse público, né? E é interessante que outros se debrucem, né? Porque tem uns especialistas de várias áreas, vão ter aqueles que fazem um estudo voltado exclusivamente para esse segmento, e é bom que faça leitura e também se posicione, né? Se coloque, critique, traga outros argumentos, né? Questione aqui o Adson e o André com outros artigos para a gente movimentar o debate, né? Porque é aí que a gente vai conseguindo enriquecer, né? Essa era assim, quando eu li o artigo, eu digo, olha, esse artigo é bom para a gente movimentar um debate prospectivo, viu? Não é para parar ele aqui, não. Eu pediria aqui o nosso amigo Tiago, para trazer aqui aqui a gente esclarecer, e aí eu vou, aqui agora o André, ele dá aqui uma aula para a gente sobre esse tema, né? A constitucionalização da Seguridade Social. Eu vou trazer aqui aquilo que está distinguido, né, como o que seria aquilo que forma as partes que constituem, né, isso que a gente está chamando de Seguridade Social, né? A Constituição de 88, ele traz, né, esse conjunto aí integrado: saúde, direito de todos e um dever do Estado, garantido por meio de políticas que visam a promoção, proteção e recuperação da saúde. E a gente tem o Sistema Único SUS, que foi instituído para assegurar o acesso universal e igualitário ao serviço de saúde, né? Então, um sistema muito bem, né, recebido até mundialmente, né, com críticas que tem também, que tudo é passível de crítica, mas, né, tem aí funcionado, inclusive, como exemplo para outros estados da União, estados federados, né? A Previdência Social tem como objetivo assegurar meios de manutenção aos seus beneficiários em casos de incapacidade, idade avançada e desemprego involuntário. E a assistência social, que é um direito de todos que necessitam, independentemente de contribuição, que visa garantir a proteção social a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade, né? Isso aqui tem uma relação muito grande com o Estado, né, democrático e o estado de bem-estar social, né, que surge principalmente depois do pós-guerra, né, que basicamente a gente teve isso mais fortalecido, né. Alguns aqui eu vou fazer uma provocação para depois vocês terem a nossa Constituição de 88, né, mas a Europa ela vai instituindo, né, regulando isso aí depois da Segunda Guerra Mundial em função de todos, né, os sequelados pós-guerra, né, que demandava aí toda uma presença do Estado para, né, atender essas necessidades. E nós
né? Fizemos aí na nossa Constituição de 88 algo extremamente ousado, né? Quer dizer, algo aí bem... Importamos o modelo, né? Importamos o modelo, né? Torcemos aí, tem críticas, mas também tem elogios, ou não? Assim, todo sistema, sobretudo um sistema tão complexo como é a Seguridade Social brasileira, é passível de críticas. A saúde é um sistema que, pela Constituição, se diz universal. De lá para cá, vem sendo construídos alguns tipos de restrições de acesso, alguns tipos de restrição. A própria questão de acesso a medicamentos de alto custo hoje, conforme decisão do Supremo, está sujeita a vários requisitos. Mas já no campo da Previdência, em tese, a Previdência ela é desenhada para proteger trabalhadores que foram atingidos por determinados tipos de contingência. A ideia da Previdência, ela tem esse objetivo, proteger o trabalhador que ficou incapaz, proteger a trabalhadora que teve filho e precisa do resguardo, até para manter um vínculo com a criança. Situações temporárias e permanentes, né? Proteger o trabalhador com idade avançada, que já não tem o mesmo vigor de trabalhar. O problema é que a Previdência Social brasileira vem construindo alguns mecanismos de inclusão e até apresenta algumas medidas de compensação que não fazem muito, não tem muita relação com a ideia de previdência. Eu vou citar algumas, e aí eu sei que a questão ela é um pouco polêmica. A proteção aos trabalhadores rurais. Estávamos falando aqui do MEI, do microempreendedor individual, e do facultativo sem renda, que pagam uma contribuição de 5%, que claramente não paga o benefício que eles vão receber. Mas nós temos trabalhadores rurais que se aposentam 5 anos antes se forem homens, 7 anos antes se forem mulher, e eles se aposentam sem pagar um centavo para a Previdência Social. É óbvio que esse benefício ele vai ser custeado por alguém, não é custeado por eles, apesar de existir uma contribuição prevista constitucionalmente, mas é uma contribuição que efetivamente não é arrecadada. Alguém está pagando esse benefício. Então, o fato de muitas pessoas terem benefícios concedidos independentemente de contribuição na Previdência e de segurados que têm acesso a benefícios pagando um lastro contributivo irrisório frente ao que eles vão demandar como beneficiários, acaba gerando e levando o peso da Previdência para outros trabalhadores. E aí são os trabalhadores que vão ter que se aposentar, tem a expectativa de se aposentar com 65, como nós temos, que provavelmente nós não vamos nos aposentar com 65, vamos nos aposentar com 70, e está tudo bem, porque faz parte do jogo, da ideia de solidariedade. O problema é que vai chegar um momento em que a situação vai ficar insustentável e os novos entrantes, que já têm uma desconfiança muito grande com a Previdência, vão preferir por ficar fora. Não, por que eu vou entrar num sistema de Previdência que é um sistema que nós entramos com a expectativa de sair em determinado momento e parece a teoria do moving the goalpost. Você está chegando perto ali de uma corrida de resistência de uma maratona, aí o cara só mais 300 metros, corre só mais um pouquinho. Então, quem já está no sistema faz parte do jogo, você tem que ser solidário, a própria Constituição prevê o princípio da solidariedade, mas os jovens que estão ingressando na Previdência, você pode perguntar, eles têm uma profunda desconfiança com o sistema público de Previdência no Brasil. Então, são jovens que... Nós já temos menos jovens no Brasil, já temos menos jovens porque as pessoas estão tendo menos filhos. Então, você tem uma entrada menor de contribuintes naturalmente por conta da pirâmide etária no Brasil, que vem sofrendo mudanças ao longo do tempo. Nós temos o topo da pirâmide ficando cada vez mais largo, porque a população está envelhecendo, e os jovens que podem efetivamente contribuir, às vezes eles preferem não contribuir porque já não têm confiança no sistema público de previdência. Então, existem muitos fatores que são desafiadores para quem vai cuidar de normatizar a previdência e de julgar demandas previdenciárias. Aliado a isso... Na sua fala tem uma bomba engatilhada para estourar lá na frente. Tem, cara, tem. É por aí. Tic-tac. É por aí. E assim, não deve demorar muito, porque já se fala, já existem sinalizações nos canais de comunicação de que nós vamos caminhar para uma futura reforma da Previdência que provavelmente vai começar a ser administrada pelo governo ali no próximo quadriênio. Então,
são desafios que realmente precisam ser enfrentados. E fora isso, o Adson, ele já escreveu muito também sobre essa questão. Nós temos um sistema de previdência que concorre com o nosso sistema de assistência social. Não bastassem todos esses problemas, uma assistência social muito forte, como é o caso do Brasil, que nós temos um programa do porte do Bolsa Família, que protege mais de 20 milhões de famílias, um benefício de valor mínimo a priori de R$600, dependendo da configuração pode até ir além. E nós temos o BPC, o benefício de prestação continuada, que é de um salário mínimo e muitas vezes é confundido com a aposentadoria pelo valor que representa de um salário mínimo. Então, muitas pessoas preferem não contribuir para a Previdência porque sabem que, eventualmente, podem ser protegidos pela assistência social. O Adson também já escreveu sobre o assunto. Essa então, competição, essa concorrência entre os dois. Já vou trazer uma outra questão para eles em cima desse tema, né? Nós temos uma discussão, tá posto, né? Que a tendência é cada vez mais a gente reduzir as oportunidades de trabalho. Ou seja, não só a gente vai diminuir os ingressantes por uma questão mesmo demográfica, né? A gente vai já tem um número, né, menor de pessoas. Alguns estados alguns países como o Japão já é algo gravíssimo, né? É negativo. Negativo. Nós temos aí um cálculo, né, que 2035 a gente também começa a nossa curva, né? Ou seja, aquela chamada janela de oportunidade demográfica que você tem aí uma população ativa, né? O bônus demográfico. Isso, esse aí já está desaparecendo agora, né? Estamos em cima, né? Então tem também aí para nós, né, no horizonte, esse desafio, né, que é também você ter uma não oportunidade de trabalho, mesmo para quem queira, né? Algumas discussões, e aí eu vou trazer aqui, né, nomes assim que são insuspeitos, né? Bill Gates, por exemplo, né, já trouxe o tema do salário universal. O mundo entrou numa discussão muito maluca recentemente, né? A gente só fala em guerra, né? Mas essa discussão ela já foi forte, né? Com esses, inclusive o pessoal dos Big Data, né? Que eles têm essa consciência, né, de que a gente vai ter cada vez, o IA está aí, né? Está aí mostrando que a inteligência artificial vai avançar por áreas que também vai reduzir taxa de empregabilidade, né? Então, qual é a saída que a gente tem aí para frente, né? Eu tenho visto coisas assim do tipo, né, vamos ter que caminhar para discutir a taxação de máquinas, né? Porque tem que arrecadar, né? Se não tem gente trabalhando, tem máquina produzindo e gerando lucro, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar, né? E aí não se fala, né, nem no Bolsa Família, né? Já se fala em salário universal, né? Essa discussão passa aí, né, já no mundo, né? Uma hora chega aqui. Como é que vocês têm enfrentado esse tema também? Quem fala sobre renda básica universal é o professor André, com muito mais propriedade do que eu. Agora, uma leitura que eu vou deixar até de recomendação para a nossa audiência. Tem um ex-ministro da Economia da Grécia que lançou um livro chamado sobre tecnofeudalismo. A ideia dele que traz essa questão das big techs e como elas estão influenciando o mercado de trabalho. Um ponto que o professor André trouxe, e que eu acho que é interessante que a gente contextualize, que tem tudo a ver com isso que você falou, de desemprego, é essa concorrência que existe entre o sistema assistencial com o previdenciário. Porque, assim, além de terem valores parecidos, né? Eu percebo, e aqui eu estou do lado de um economista que deve concordar comigo, os agentes, eles, pelo menos em termos econômicos, eles agem influenciados por incentivos. Então, você ter um programa assistencial do porte do Bolsa Família, isso gera incentivos na sociedade. Eu trouxe dados recentes, já dessa semana, que o valor que é pago a título do programa Bolsa Família, em média, é de R$ 682,22. Fiz meus cálculos, né? Isso dá aproximadamente 45% do salário mínimo. Qual é o incentivo que eu vislumbro quando eu olho para esses dados? É que a pessoa que hoje está beneficiada desse regime assistencial, ele tem um incentivo muito claro. Que incentivo é esse? Olha, se eu procurar um emprego formal, o meu acréscimo de renda ele não vai ser tão sensível. Eu posso muito bem continuar recebendo um programa assistencial e procurar um emprego informal.
Já que vai ter dificuldade de ter os cruzamentos que o governo faz, é possível que ele acumule indevidamente, isso deve ficar bem claro, porque existe um corte per capita, né? O programa Bolsa Família, o corte per capita é R$ 218. Então, ele vai acabar tendo uma renda maior, mas ao mesmo tempo ele indevidamente está oferindo o dinheiro da assistência. Eu vou trazer uns elementos para vocês confrontarem com esse discurso, mas vamos passar aqui por outra questão que cabe ao legislador, né? Sim. Vou pedir aqui mas a gente volta para ele, tá? Eu vou pedir aqui o Tiago para trazer um outro slide para a gente com relação à questão orçamentária. Eu vou trazer ali os grandes números, né? De fato, né? O que o André já nos trouxe aqui, a gente tem, né? A cota que cabe, né, a questão da Seguridade Social, se a gente soma, tem ali Previdência Social 21,16%, isso aqui é o que foi de fato pago 2024, né? Tem ali a Assistência Social 5,98%, aí vem Saúde 4,16%, mas aí tem aquela outra informação ali, que é, né, uma informação complicadíssima, né? A gente tem de juros e amortização da dívida 42,96%. Né? Ou seja, tem recurso indo aí também, né, assim colocado aí para uma situação que quando a gente pensa em termos de benefício, estou me lembrando aqui, tem um político cearense, né, que é muito briguento, que sempre levanta essa questão, né, que ele diz, isso é um absurdo, né, a gente está alimentando rentista, né, porque isso a gente já fala hoje de dificuldade de emprego, né. Quando a gente tem, né, todo esse movimento de recursos passando pelo sistema financeiro, né, o dinheiro provocando dinheiro e uma lucratividade quase que a gente pagando um pedágio, porque não gera trabalho, né, no sentido de você não constrói, você não produz mercadoria, né, e é um valor extremamente significativo do todo, né. Taxa de juros elevadíssima, né, que contribui, né, para a gente não ter essa migração aí do que está no sistema financeiro para o sistema produtivo, né? Eu sou, né, abertamente fã do recurso do sistema produtivo, produzindo emprego, renda, trabalho, né? Indústria, comércio, né? Mas eu acho que tem um problema aqui de entrada, o outro lado, né? Assim, esse recurso é meio complicado, né? Eu acho a sua crítica muito relevante. No entanto, eu vejo de um outro ângulo. O que acontece? Esse dinheiro ele realmente não está gerando renda, posto de trabalho. Mas por que o Estado deve? Esse é um ponto que a gente deve perguntar, é como se fosse a gente pode fazer essa comparação. Nós temos dívida, nós temos desejos, anseios e muitas vezes nós não temos dinheiro para fazer frente a elas. Aí nós recorremos ao banco, ao agente financeiro que nos financia. Da mesma forma, o nosso Estado é deficitário, ele está gastando mais do que arrecadando. Então, para ele continuar a funcionar, ele está pedindo dinheiro emprestado. Então seria muito cômodo, claro, isso é uma visão minha, com os meus vieses, seria muito cômodo agora o Estado dizer, não, minha dívida está muito alta, eu não vou pagar essa dívida. Pois é, mas quando a gente pensa, por exemplo, os contratos, aí a gente também tem que verificar que os contratos, muitas vezes, nesse sentido, são extremamente rompidos, né? Aí, inclusive, não por uma questão de mercado, mas aí por decisão de grupos de interesse, né? A gente tem, né, não dá para negar um mercado financeiro oligopolizado, né, que tem um controle, né, aí, politicamente sobre o sistema financeiro, e essa determinação de taxa de juros, lamentavelmente, né, ela não é aquilo que deveria ser o ideal. A gente não pode esquecer que o Brasil, apesar de ter uma economia comparadas demais com uma certa estabilidade, a gente tem uma taxa de juros que concorre com as taxas de juros mais elevadas do mundo, né? Segunda maior. Segunda maior, né? Aí nessa perspectiva é uma discussão que tem que ser arrastado mesmo, né? Assim, eu concordo com o Adson, porque essa dívida ela não veio do nada. Foi o próprio governo que contraiu, que emitiu títulos de dívida pública, que pessoas compraram, emprestaram dinheiro para o Estado. E lembrando que a taxa de juros é fixada pelo Banco Central. Independente. Que é independente. Isso, essa que é a questão. Que a gente pensa assim, será que existe essa independência? É uma independência real e concreta dentro de um sistema financeiro oligopolizado? Eu vou deixar essa discussão aqui com vocês. Eu quero trazer um dado histórico. Eu não vou citar presidentes para não polarizar aqui a discussão. Até porque você não vai parar em um... Sim. Aliás, se a gente pensar nesse termo, né,
Eu acho que houve um momento em que a presidência tentou enfrentar, trazendo o que seria uma alternativa, né? Trazendo os bancos oficiais para praticar uma taxa de juros mais baixa. E não teve Esse sucesso, é o ponto, né, que eu queria trazer. Agora eu vou citar o nome do presidente do Banco Central da época, que foi o Tombini. Realmente foi um tombo o que ele fez. Porque ele derrubou a taxa de juros a fórceps e a economia foi pro brejo. Então, assim, realmente essa discussão sobre a taxa de juros, se é elevada ou não é elevada, ok, a gente pode discutir isso. Agora, tentar baixá-la de forma artificial para você, no fim, o que você paga de dívida ser menor, será se as pessoas vão estar interessadas em emprestar dinheiro para um governo que faz isso, que pratica moratória? Porque o histórico do Brasil também não é tão favorável. A gente já deu moratória na dívida, né? Mas historicamente falando. Eu trago o seguinte, quem caiu não foi a economia, quem caiu foi a presidência que resolveu enfrentar. Ou seja, quem enfrenta esse peso político muito forte cai, né? Não se sustenta, né? Mas, quer dizer, o caminho é escolhido, se a gente, né, traz assim, era uma alternativa? Era. É possível ser colocado em prática? Sem dúvida, né? A gente tem dinheiro jogado aí pelo ralo, muita gente, porque é um pedágio, né? Na verdade é um pedágio, você joga o seu dinheiro no banco, né? Tá lá. Você joga o seu dinheiro no banco, o banco trabalha com esse dinheiro, empresta, etc e tal, fez o trabalho dele, não gerou emprego nenhum, mas quando você pensa nesses recursos de taxa de juros, ele pega o seu, o meu, vai negociar no mercado com uma lucratividade altíssima, os nossos bancos têm uma lucratividade muito alta, né? E esse dinheiro, ele não retorna em termos de tarifa, né, sobre aquilo que foi gerado nesse movimento econômico financeiro, né? A contrapartida que vem de lá para cá é muito baixa em relação ao sistema produtivo. Mas você montar uma empresa, juros, você comercializar, é uma carga tributária muito pesada em relação ao que se faz de lucro no sistema financeiro. Mas, Clésio, aí são juros que são cobrados de instituições financeiras privadas. Essa dívida aí, ela tem a ver com os juros que são fixados pelo próprio Banco Central. Pode ter rebate mas como claro, referência, mas assim, né? A gente está falando do orçamento federal, e o orçamento federal paga quase 2 trilhões aí por conta de juros que são muito altos, mas que são estabelecidos pelo próprio Banco Central, cujo presidente e os diretores são nomeados pelo presidente da República. Só que aí aquela discussão, que é uma discussão, lamentavelmente, não é técnica, ela passa por política, né? Não, mas ela é técnica também, porque assim, ainda que a gente não possa simplificar essa questão dessa forma, os juros elevados acabam sendo um remédio necessário, muitas vezes, para combater a alta de preços. Esse discurso, aí eu vou me colocar aqui... Na condição de economista. Porque, na verdade, a gente não tem essa economia que está demandando essa taxa de juros tão elevada, né? Então, a inflação de demanda, estou compreendendo. Não há essa necessidade, né? A gente tem, né, uma economia que tem gerado emprego com uma taxa de economia extremamente saudável, né? A nossa receita e despesa no fluxo de comércio internacional tem sido positivo. Quer dizer, todos os sinais estão muito bons, não tem sinal de desequilíbrio para a gente ter essa taxa de juros tão elevada, gente. Eu confesso que eu não sei se o índice de desemprego do Brasil é esse que vem sendo anunciado, porque a métrica que o IBGE utiliza é uma métrica relativamente questionável. Eu não me lembro exatamente qual é. Eu trouxe os dados. Tu trouxeste os dados, mas ele não mede o desemprego. É uma fotografia, na verdade, que ele tira. Toda taxa de desemprego, né? Mas é uma fotografia baseada num dado que é extremamente dinâmico. Quais são os dados que tu tens aí, Alisson? Pronto. O que acontece o que deve ficar claro para a audiência é, primeiro, não vamos cair naquela fake news de achar que quem recebe benefício social vai contar como população empregada. Isso não é verdade. Não é verdade. Por outro lado, o critério que o professor André está falando é a questão de você entrar na estatística se você estiver buscando emprego ou não. Isso. Esse é o X da questão. Foi o que eu trouxe. Só a questão, para deixar claro, que o ADES vai trazer a taxa de desemprego aberta, que é a que mede internacionalmente. O que aparece como desemprego é a sua procura do emprego no mercado de trabalho. Sim. Isso é internacional, certo? O mesmo que o Brasil usa no IBGE é que o mundo todo usa. É verdade isso. Certo? Em outra taxa, né? Na verdade, a crítica que se faz é quando a gente vê o número das pessoas que não estão procurando emprego e por quê. Os desocupados. Isso, essa é a crítica. Primeiro, eu trouxe o PIA, né, que são as pessoas em idade ativa.
porque são aquelas que a partir de 15 a 64 anos. O número que nós temos hoje são 174 milhões. Esses dados são do segundo semestre de 2025, estão atualizados. Eu peguei antes de vir aqui para a entrevista. Segundo dado que nós temos, que é a população economicamente ativa. Aqui nós temos os empregados, que são 102,3 milhões, e os desempregados, que são 6,2 milhões, que é essa taxa que nós temos aí, que todo mundo está falando, próximo 6%, 5, alguma coisa. Que recentemente era 13, 14 milhões, e num prazo aí mais ou menos de 2 anos, caiu pela metade. Caiu pela metade. E totalizando, somando empregados com desempregados, nós temos 108,5 milhões. Aí agora que nós fazemos a diferença entre os 174 e 108 milhões, para nós chegarmos nos dados das pessoas fora da força de trabalho, que são aquelas que não estão procurando emprego. Esse número eu acho muito alto, que chega a 65,5 milhões. E aqui que é importante que nós saibamos qual é a correlação que isso tem com os programas assistenciais. Porque é possível nós identificarmos grupos de pessoas que decidem não procurar emprego porque estão recebendo o benefício. Claro. Isso não é um juízo de valor. Não, sim, mas aí eu faço o link com aquilo que eu falei antes, que é a questão dos incentivos, até para arrematar a ideia geral. O que acontece? A pessoa muito bem, ela pode procurar um emprego informal, que é isso que acontece muito, para justamente não perder o benefício pelo corte per capita. Mas o professor vai até projetar mais para frente que os dados atuais, eles são muito interessantes com relação às pessoas que estão saindo do programa Bolsa Família e estão buscando emprego formal. Isso existe. O que eu quero trazer aqui para a nossa audiência é que existem 2 formas de ver isso. E os dados, eles estão para ambos os lados. Agora, claro que a gente deve formar a nossa opinião, o que é que está acontecendo. A economia é multifacetária, a gente pode encontrar vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. E não é só isso, viu, Cléber? Tem um detalhe que o que o IBGE costuma aferir como empregado, como pessoa que esteja trabalhando, não é alguém que tenha carteira assinada, com vínculo de trabalho. Não, é uma pessoa, por exemplo, se uma pessoa durante uma semana fez um bico de 1 hora, ele já está dentro da força de trabalho e não é considerado desempregado. Então, por isso que eu te falei... Embora classificado como trabalho precário. Mas é considerado trabalhador. Mas esse mesmo coeficiente que a gente tem hoje é o que nós tínhamos anteriormente. Não teve alteração, porque aí são os conceitos utilizados dentro do mercado de trabalho. Você não alterou os conceitos, né? Então, quando você olha historicamente, a gente não tem piorado, a gente tem melhorado. Né? Não, mas considerando que nós tivemos aí 2 anos de pandemia, me parece que a evolução ela deveria ter sido maior. Sobretudo porque houve um fortalecimento da assistência social no Brasil, seja por meio de programas assistenciais do governo anterior, seja por meio da ratificação e consolidação da assistência social, que não é uma novidade. A assistência social, e aqui tem outro dado... Mas, André, quando chega, aí é internacional, viu? Quando essa taxa chega a 5% para você cair... Então, mas veja, não é só... Abaixo de 5% ela está em torno de 6 alguma coisa. Mas né? não é só uma taxa... Está nem 6 não, menos de 6. Menos de 6, para você baixar, é como o desemprego não, como analfabetismo, né? Depois que você chegou nos 95% de pessoas alfabetizadas, para você chegar a 100, porque tem sempre ali um resíduo que você não consegue zerar. Mas né? o que eu estou falando é que não é a taxa realmente ela é muito positiva, mas como é que você mede quem está fora da estatística de pessoas empregadas? Em tese, é a pessoa que está desocupada, não procurou trabalho, e a pessoa que não conseguiu nenhum tipo de trabalho, ainda que precário. Mas então, se você mergulhar nos dados, ele vai aparecer como desemprego por desalento. Não importa, mas ele aparece. Ele não entra no desemprego aberto, mas ele entra no desemprego por desalento, por não ter ido. Mas aí o governo coloca na estatística fora do Ele aparece como desemprego, sim, do desemprego aberto, então, taxa de desemprego. Então, certo? Mas esse é o parâmetro que a gente tem que utilizar para fazer comparações internacionais. Mas é esse dado que é divulgado como se estivesse a mil maravilhas. Só que muitas pessoas exercem a atividade de maneira precária, fazendo bico, às vezes 1 hora por semana, e, em tese, não está na condição de desempregado, apesar de ter um trabalho extremamente precário. Comparando, por exemplo, com a economia norte-americana, que tem isso aí como regra, praticamente, né? É o emprego precário em todo o seu sistema, em todos os seus setores, né? Esse trabalho de pouca duração, de remuneração incerta, né?
É esse tipo de trabalho que está presente lá e com o qual a gente se compara, né? Então, a comparação do que a gente tem de realidade no Brasil, senão não teria comparabilidade nenhuma, né? Como foi a economia que melhorou, que está com a menor taxa de desemprego, né? Então, tem que... Eu confesso são que as regras do jogo, eu né? não sei como eles medem o índice de desemprego lá. Porque não se trata apenas do dado, é o desocupado que está à procura de emprego, que esse critério ele é universal. É universal. Agora a ideia é quem é que está desempregado ou não. O trabalho precário caracteriza desemprego ou não. É isso que precisa ser verificado em outros países, como eles fazem essa medida. Não é desemprego, certo? Porque você é trabalho precário. Que aliás é hoje o que a gente tem na Europa, né? Um trabalho extremamente precarizado, né? Onde você tem tanto problema da renda, como tem também o problema de horário, né? Sim. O que a gente tem hoje é caminhado para pessoas com 2, 3 trabalhos, né? Quer dizer, é o trabalho de bico, né? Sim. Mas isso não é uma questão só nossa do Brasil, né? Mas o Adson fez aqui uma provocação e eu vou dar um salto lá para aquela questão que é interessante, viu? É o slide 5, Tiago. Famílias atendidas pelo Bolsa Família. É isto. Ó, a gente tem aqui, Adson, essa aqui que o Adson tinha levantado, né? O número de famílias atendidas pelo Bolsa Família caiu de 20,5 milhões para 19,6 milhões em julho, uma redução de quase 1 milhão de lares. Dos cerca de 958 mil desligamentos, 536 mil ocorreram porque as famílias completaram 2 anos em regime de transição na regra de proteção. Que é interessante a gente perceber isso aqui porque muita gente não compreende, né? Você tem uma passagem que leva depois o indivíduo para sair para o mercado, né? As demais saídas, a cerca de 385 mil, foi devido ao aumento da renda, ou seja, passaram a receber meio salário mínimo por pessoa, né? Segundo dados do CAGED, né? 1,7 milhão de postos formais foram criados no país em 2024. Desse total, 98,8 foram preenchidos por pessoas inscritas no CAD, né? CAD único é o cadastro único, que reúne brasileiros em situação de vulnerabilidade. Então, assim, eu aqui colocando para o Adson, né, questionar aí e pensar. Quer dizer, a gente tem, quando o mercado de trabalho ele oferta, né, emprego, e se esse emprego ele tem uma razoável, né, qualidade em termos de remuneração, hora de trabalho, benefícios, né, o vale-refeição, o vale-transporte, provavelmente ele concorre numa condição muito melhor do que o Bolsa Família, né? Porque o que a gente percebe aí é que se a gente teve essa melhora, gerou esse tipo de trabalho, você tem uma migração do Bolsa Família para o mercado de trabalho. O problema, professor, eu sempre gosto de falar sobre isso, é que o empregador, isso é uma coisa muito interessante, o empregador que realmente faz conta, ele administra, ele é realmente empresário, ele não é ele que decide quanto ele vai pagar para o empregado. Isso é muito interessante. A pessoa recebe de acordo com o que ela produz. Então, assim, é fácil a gente falar, o programa Bolsa Família, que hoje remunera em média 628, o empregador ele tem que oferecer 3, 4 vezes mais para atrair essa mão de obra. Mas será se isso a gente não vai empurrar o empresário justamente para a substituição dessas pessoas por máquinas? Porque tem o outro lado. O empregador está sempre buscando reduzir custos. A partir do momento que ele não consegue encontrar mão de obra disponível humana, isso vai acabar incentivando a troca por máquinas. Mas se ele conseguir mais produtividade, de uma certa forma, ele também vai estar gerando emprego em outra atividade. Em outra atividade, setor, né? Mas o que a gente vê, isso é interessantíssimo. O que eu estou trazendo aqui, Adson, é que a melhora no mercado de trabalho, ela esvazia o gasto com o salário de família, né? Sem dúvida, né? Claro, eu não gostaria nem de tocar nesse ponto, mas assim, nem sempre... causalidade, correlação tem a ver com causalidade. A gente também pode olhar esse número de outra forma. Onde é que está a grande massa dos desempregados? Então, é esperado que venham mais pessoas desse grupo, entendeu? Por isso a justificar um número tão alto. Por outro lado, professor, isso eu estava até discutindo ontem, a audiência deve estar ciente que, por exemplo, está sendo implantado no Uruguai, creio que seja lá, a questão da regulamentação do Uber. Quais são as implicações imediatas disso? A gente até vai falar sobre custo, o professor já pincelou sobre isso. A partir do momento que você garante direitos sociais para esses empregadores que são informais, não existe almoço grátis. Qual é o resultado imediato disso? O preço das corridas subiu.
Por você achar que você vai fazer o empregador gastar mais e isso não vai passar para os preços, é ser muito romântico com as ideias. Então, assim, a gente tem que sempre ter em mente que todas as vezes que nós vamos expandir o regime protetivo, vai ter reflexo nos preços. Eu vou abrir já aqui uma futura discussão, mas vou trazer uma outra pessoa para discutir a questão do uberismo. Sim. Que é um tema muito importante para a gente discutir também, né? A gente tem uma discussão muito grande sobre a desproteção dos trabalhadores de Uber e tal, né? E aí talvez seja um tema que a gente deveria trazer também para a discussão. Eu acho que, né, fundamental. Já deixa o convite aberto. Obrigado. Gente, lamentavelmente o tempo voou, certo? Né, chegamos aqui aos 50 minutos, é o tempo do nosso programa. Vou fazer aqui os meus agradecimentos, mas deixando a última palavra para vocês, tá certo? Ok. E vou já deixar aqui também o convite para a leitura do artigo, né? Porque aí quem quiser dialogar com esse debate, inclusive no plano acadêmico, né? Que aí é um lugar também interessante para se debater, escrever se posicionando a favor, se posicionando contra, leiam o artigo, vai me dizer o título, porque o título ele é importante. E aí já aproveita, eu deixo a fala com você, a gente passa para o André encerrar. Ok. O nosso artigo tem por título O Legislador Ideal e a Realidade Brasileira, a busca pela vontade geral na Seguridade Social. Faz parte de uma obra coletiva dos professores da Unicristo, o Clésio, o professor Jânio. E o professor Jânio. Vai ser lançado e eu convido a nossa audiência a conhecer o tema e dialogar conosco. Muito obrigado. Isso, eu que agradeço. Foi interessantíssimo porque, né, o Watts tem uma visão extremamente particular, né, com relação a esses temas todos, né, que vale a pena trazer para o debate. E eu acho que esse é um fórum, né? Trazer para o debate, vir para a discussão acadêmica mesmo, aberta, franca, né? Professor André? Não, só agradecer mais uma vez pelo convite, convidar quem está nos acompanhando a fazer a leitura do artigo, um artigo muito reflexivo que trata do sistema de seguridade social, e me colocar à disposição para novos debates, novas discussões. Perfeito. Muito agradecido a todos e convido, né, a nossa assistência não só a assistir, mas também compartilhar, fazer os comentários, né, as críticas e os comentários que enriquecem aqui o nosso debate e a nossa discussão. Muito grato a todos.